Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Estamos aí com um cenário um pouco diferente, não estamos no nosso ambiente convencional, mas nem por isso nós deixaremos de ter o nosso momento com Deus. Antes de nós entrarmos no tema de hoje, na mensagem preparada por Deus para cada um de nós, eu quero falar com você sobre um assunto muito importante. Algumas pessoas chegaram para mim, já deram os parabéns por conta da iniciativa desse canal. E até algumas já disseram o seguinte: olha, por consideração a você, eu abro o vídeo, dou o meu legal, o meu gostei, e aí eu saio e vou para as atividades do dia. Veja, isso é importante sim para que o canal cresça, para que o canal seja divulgado pela plataforma, mas isso não é o essencial, isso não é o principal. O principal do canal é que por meio do momento com Deus, o meu momento com Deus, você possa ser incentivado, a ter o seu momento com Deus. Não adianta nada você simplesmente deixar o gostei, se inscrever no canal, se você não se sentir influenciado por mim a ter momentos com Deus. É de suma importância para a nossa vida termos momentos com Deus. Estudar a palavra, meditar na palavra de Deus, meditar em temas profundos e excepcionais para a nossa vida, fará toda a diferença na nossa vida. Se você deseja ser abençoado por Papai do Céu, você precisa ter um momento com Deus. Bom, sem muitas delongas, o tema de hoje nós iremos abordar sobre o selamento. O que é o selamento? Quando ocorrerá? Quem será selado? Nós vamos meditar em algumas dessas questões e assim tirar verdades maravilhosas para a nossa vida. Mas antes, como é o nosso costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração de introdução, recebermos a presença do Espírito Santo para assim meditarmos na palavra de Deus. Tá certo? Ore comigo, vamos orar então. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom estar na Tua presença, como é bom aprender de Ti, como é bom meditar na Tua palavra. Que esses momentos não sejam únicos, mas que sejam vários durante o nosso dia. Que a despeito da situação que estejamos vivendo ou que estejamos passando, que nós, em primeiro lugar, possamos Te buscar, para assim não somente sermos abençoados, mas assim pela contemplação sermos transformados cada dia mais em Tua presença. Fica conosco, dá-nos o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como já mencionamos, o tema para a nossa meditação, o nosso estudo, a nossa reflexão será selamento. Eu quero convidar a você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 diz assim, Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Em um determinado momento da história desse mundo, ocorrerá esse evento tão importante, o selamento, onde Deus, por meio de seus anjos, irá separar aqueles que fazem parte do povo de Deus e aqueles que, por suas escolhas, decidiram não fazer parte do povo de Deus. Essa separação é algo imprescindível e importante, pois os eventos subsequentes fará com que aqueles que não se posicionaram, que não escolheram o lado de Deus, recebam a ira do Cordeiro, como é mencionado no livro de Apocalipse, ou a ira de Deus. A ira de Deus não é uma ira com resquícios de ódio, mas é as consequências do pecado. Por aquele que emana misericórdia, amor e compaixão, por aquele que durante todo o tempo exerceu misericórdia e deu tempo suficiente para que todos chegassem ao arrependimento. A ira do Cordeiro, como já foi mencionado em alguns vídeos que já passou por esse canal, é apenas uma resposta de Deus ao pecado. Não ao pecador, não à pessoa em si, mas à desgraça que o pecado causou.
Deus não tolera o pecado. O pecado é algo terrível que acontece com o ser humano. E por isso, um dia ele chegará ao fim. Mas o tema de hoje é selamento. E o que é um selamento? Qual a finalidade do selamento? Pois muito bem. Quando a gente olha para a palavra de Deus, para as histórias do Antigo Israel, até mesmo do Antigo Testamento, a gente vê algumas situações que é introduzido essa questão do selo, né? Qual a importância do selo, para que é que ele servia. E um selo nada mais é para descrever autoridade, propriedade e proteção a alguma coisa. Eu te explico melhor. Autoridade. Se você olhar para o contexto lá de José, né, o jovem José, o José do Egito, né, que se tornou um príncipe ali, a pessoa segunda abaixo do faraó, quando ele é empossado de sua nova posição, o faraó o coloca na mão dele um anel. E esse anel era símbolo da autoridade que faraó tinha empossado a José. Ou seja, José tinha toda a autoridade sobre o território do Egito por conta daquele anel. Tudo o que ele quisesse fazer, ele poderia fazer com aquele anel, porque aquele anel transferia a autoridade do rei, do faraó egípcio para José, né? O selo ele pode ser representado em formas de rolos, ou até mesmo de anéis, ou de algumas coisas, de alguns objetos redondos, né? E aí o selo ele tem ali a inscrição distintiva de seu proprietário. Alguns rolos, por exemplo, no antigo tempo, no antigo Israel, na Mesopotâmia, trazia as seguintes instruções: o nome do proprietário e o nome do seu pai, né? E aí, quando aquele rolo era passado sobre uma superfície argilosa ou de argamassa, ficava ali gravado naquela superfície o nome da pessoa, da autoridade, né, de quem ele representava, e o nome do seu pai. E ali, sobre aquele que ficasse marcado, demonstrava que pertencia àquela pessoa. A gente deu o exemplo da autoridade. Agora de propriedade, Davi. Qual exemplo nós poderíamos utilizar? Hoje mesmo, facilmente, nos dias atuais, ainda é utilizado o selo. A gente vê, por exemplo, as pessoas que vivem aí da agropecuária, né, que cuidam de animais, os fazendeiros, eles marcam os seus animais com ferro e fogo para ali aquele animal ficar sinalizado que pertence a determinado proprietário, a determinada fazenda. Ali tem uma marca, um selo, uma coisa que é gravada na pele do animal, né? Isso demonstrando o direito de propriedade sobre aquele animal. No passado também acontecia muito isso, né? A gente pode citar a questão dos escravos. Os escravos eles tinham a marcação para dizer a quem pertencia, né? E a questão de proteção, Davi, como é que a gente pode entender essa questão, essa finalidade, esse propósito que o selo tem também? Bom, como eu já mencionei no início, o povo de Deus, em um determinado momento da história desse mundo, ali aos eventos finais, ele terá que passar por esse processo de selamento para ser marcado, para evitar com que ele receba as pragas ou os flagelos da ira do Cordeiro. As 7 pragas que são mencionadas no Apocalipse. Para que o povo seja resguardado, protegido, para que o povo não venha a sofrer com vamos dizer assim, as calamidades que estão profetizadas no livro de Apocalipse, o povo precisa receber esse selo, certo? Isso me faz lembrar ali, também, na história do Egito, quando está caindo as 10 pragas, né? E a última praga, a morte dos primogênitos, o povo de Israel recebeu ali a determinação que deveria passar ali o sangue do Cordeiro Pascual, ali nos umbrais da porta, para que quando o anjo destruidor viesse a passar pelo território do Egito, ao identificar aquele sangue, ele pulasse aquela casa, para que aquela família não viesse a perder o seu primogênito, né? E aí as pessoas que não tinham esse selo, não tinham essa marcação, não tinham essa identificação, vieram a perder os seus filhos, como por exemplo o faraó da época, perdeu o seu filho primogênito.
E por conta disso, foi a gota d'água, ele deixou o povo partir. Nós, da mesma forma, se continuarmos na presença de Deus, se continuarmos buscando um momento com Deus, meditando na palavra de Deus, também seremos selados. Selados para ser protegidos, selados para indicar que somos propriedade exclusiva de Deus, selados para mostrar para o reino de Satanás a autoridade que nós exercemos, por qual meio ou por qual autoridade nós falamos, e é a autoridade diretamente de Deus. Então, que nós possamos buscar esse selamento, buscar se preparar para receber esse selo, pois esse selo será muito importante para a nossa vida, tá certo? Amanhã nós iremos abordar ainda mais um assunto sobre nós vamos falar sobre os 144 mil, que foi abordado no texto que a gente leu hoje. Que você possa continuar a estar aqui comigo para nós darmos prosseguimento a esse assunto tão importante do selamento, tá certo? Nós chegamos a mais um fim de nosso momento com Deus. Que o Papai do Céu possa te abençoar grandemente, tá bom? E que você possa procurar se aprofundar mais e mais nesse assunto, pois são assuntos como esse que nos preparam para as coisas que estão por vir. Que o Papai do Céu venha a te abençoar, a te proteger, a te guardar de todo mal. Eu espero que, assim como eu, você possa ser selado por Deus, para que nós, muito em breve, possamos ver o nosso Rei dos Reis e vir nos buscar, porque fomos separados dentre todo o mundo para ser o povo dele por toda a eternidade. Tá bom? Papai do Céu te abençoe. Vamos para a nossa oração de encerramento. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e assim orarmos juntos. Vamos orar. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom estar na tua presença. Como é bom meditar na tua palavra, como é bom te conhecer de forma mais profunda e assim termos intimidade contigo. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Que o Senhor possa perdoar se por algum motivo temos negligenciado esse momento tão especial contigo. Fica conosco. Dai-nos a tua presença. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu costumo sempre dizer, é sempre um prazer estar com você nesses poucos minutos de estudo da palavra, tendo um momento com Deus, na presença de Deus, por meio de sua palavra. Você possa sempre botar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. As outras coisas que são importantes para nós, como família, trabalho, profissão, sonhos. Tudo isso o papai vai nos abençoar, vai nos dar, desde que ele seja o primeiro e o único em nossa vida. Antes de família, antes de filho, antes de sonhos, o reino de Deus. Tá certo? Nunca possamos alterar essa ordem. Porque toda vez que o homem alterou essa ordem, colocou outras coisas à frente de Deus, ele nunca pôde saborear as bênçãos desse mundo ou ter prazer nesse mundo, porque a ordem estava invertida, a ordem estava errada. Tá certo? Nós possamos nos encontrar amanhã, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, para termos mais uma vez um momento com Deus. Tá certo? Até a próxima. Eu te vejo amanhã. Tchau, tchau.